Pessoal, vamos começar aqui o reino Monera. Olha que imagem linda de bactéria, né? Essa é uma bactéria, é um bacilo. Essa imagem é em microscopia eletrônica, a gente consegue ver bastante as estruturas dela. Essa microscopia eletrônica ela é muito interessante, a gente consegue chegar muito perto das estruturas, ao ponto de ver uma bactéria em detalhes como essa aqui, tá bom? Pessoal, o reino Monera ele é composto não só pelas bactérias, mas também pelas cianobactérias. As cianobactérias também são conhecidas como algas azuis ou cianofícias. Todos os organismos dentro desse reino são unicelulares. Não existe Monera que seja pluricelular. Algumas bactérias, algumas cianobactérias, elas até são coloniais. Mas numa colônia de bactérias, cada célula é um organismo vivo. Portanto, todos são unicelulares. Mas para estar aqui nesse reino, no reino Monera, a característica que é fundamental é o fato das células serem procariontes. Lembra da célula procarionte? Aquela célula que não tem núcleo, que tem material genético disperso no citoplasma. Os organismos que são procariontes, necessariamente eles estão aqui dentro desse reino chamado reino Monera. Vamos ver com mais cuidado como é que é uma célula bacteriana presente no reino Monera. A gente já viu essa célula lá na aula de célula procarionte e célula eucarionte. Bom, a célula bacteriana, ela apresenta fímbrias para adesão celular. Ela pode apresentar também flagelos. Os flagelos são estruturas de locomoção, muitas bactérias se deslocam, usam flagelos para isso. Elas podem ter também cápsula. Cápsula é uma estrutura de proteção da célula. Nem toda célula tem fímbria, nem toda bactéria tem cápsula, nem toda bactéria tem flagelo. São estruturas que podem aparecer nessas células procariontes aqui. Agora, toda bactéria tem essa estrutura que está aqui em azul, que é a parede celular. A parede celular de bactéria ela é composta principalmente de carboidrato, mas a estrutura dessa membrana pode variar bastante, pode apresentar vários outros tipos de substâncias, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Além da parede, uma outra estrutura que confere proteção e que garante permeabilidade seletiva é a membrana plasmática. Essa célula, pessoal, ela tem na membrana uma dobrinha chamada mesossomo. Acredita-se que o mesossomo esteja associado tanto à respiração como também à divisão dessa célula. Há um questionamento sobre a função do mesossomo, como eu já tinha comentado, mas o mesossomo está associado à respiração, à divisão da célula bacteriana. O citoplasma preenchendo o interior da célula, esse líquido amarelo. No citoplasma a gente encontra ribossomos, é a única organela presente numa célula procarionte, e a gente tem ali enzimas relacionadas à respiração e o material genético. O material genético da bactéria a gente chama de nucleóide. É a maior parte do DNA, ele fica solto, disperso. O nucleóide de uma bactéria é um DNA circular, grande, que fica ali solto no interior da célula. Além do nucleóide, a gente encontra, viu gente, os plasmídios. Eu já comentei sobre os plasmídios, eles têm importância biotecnológica, são DNAs circulares pequenos, também presentes ali no interior dessa célula. Então essa é uma célula de representante de reino Monera, uma bactéria, um bacilo aí, está representado, tá bom? Pessoal, as bactérias, enquanto a parede celular, elas podem ser classificadas de duas formas. Tem bactérias que são gram-positiva. Uma bactéria gram-positiva, quando ela passa por um método de coloração que a gente chama de método de Gram, ela fica corada e a gente observa no microscópio de rosa assim, ó, meio vermelhinha. Então essa célula passa por um método de coloração e fica corada desse jeito aqui, ó, meio que em rosa. Por que que ela fica dessa cor? Por conta da composição química da parede dessa célula. Quando a gente olha uma bactéria que é gram-positiva, ela tem lá uma membrana plasmática revestindo a célula e ela tem uma camada de carboidrato do tipo peptídeo-glicano. A presença do peptídeo-glicano ali na parede da célula faz com que o pigmento rosa fique aderido a ela e assim essa bactéria cora nessa cor. Agora, tem bactérias que, passando pelo mesmo método de coloração, elas coram de azul. Essas bactérias que coram de azul após o método de coloração de Gram, essas bactérias são chamadas de bactérias gram-negativa. Por que elas coram de azul?
porque elas têm uma estrutura molecular na parede que é diferente da gram-positiva. Se a gente pegar um pedacinho da parede da bactéria gram-negativa e ampliar, a gente vê ali embaixo a membrana plasmática. Mas olha o que forma a parede. Uma camada de peptidoglicano, mais uma dupla camada de lipídios. E nessa dupla camada de lipídios a gente encontra, obviamente, fosfolipídio, mas também proteínas, mas também lipoproteínas e lipocarboidratos, lipopolissacarídeos. É uma parede celular, pessoal, muito mais complexa, com uma estrutura mais diversificada. Ao passar células que têm uma parede como essa, pelo método de coloração de Gram, elas ficam em azul. Então a parede celular das células bacterianas ela pode variar bastante em termos de estrutura e de composição. Tá bom, pessoal? Parede celular de bactéria é uma estrutura fundamental para a resistência que algumas bactérias têm aos antibióticos. Tá certo? Dependendo da composição da parede, da estrutura da parede, a bactéria pode ser sensível ou resistente a um determinado antibiótico, tá bom? Pessoal, bactéria tem tipos morfológicos. Tem bactéria que é do tipo cocos, são bactérias esféricas como essa. Esses cocos muitas vezes podem formar duplinhas assim, ó, a gente chama de diplococos. Pode formar uma fileirinha assim, ó, nós chamamos de streptococcus, ou mesmo um cachinho, como um cachinho de uva. Essas bactérias que formam cachinhos a gente chama de estafilococcus. Então, coco é um tipo morfológico de bactéria. Tem bactéria que é esférica. Tem bactéria que tem esse formato aqui de bastonete, são os bacilos, eles podem ser sozinhos ou coloniais. Essas bactérias são do tipo bacilo. Tem bactéria que tem formato de vírgula, são os vibriões, e tem bactéria que tem formato espiral, são os espirilos. Então, basicamente, nós temos 4 tipos morfológicos de bactéria. Bactéria esférica, cocos, na forma de bastonete, bacilos, no formato de vírgula, vibriões, ou no formato espiral, são os espirilos.